Bem-vindos, bem-vindas. Se você observar com atenção, tanto no momento de introspecção, contemplação, quanto no dia a dia, cultivar esse hábito, você vai observar que tudo que nós fazemos, seres humanos, envolve histórias. Uma narrativa, um discurso, outros nomes, né? Talvez até mais interessantes. Mas são histórias que nós contamos para nós mesmos. As nossas escolhas, se você vai casar ou comprar uma bicicleta, né? Essa dúvida terrível. Você vai contar uma história sobre o casamento, sobre o futuro, sobre o passado, sobre perdas e ganhos. Você vai contar uma história sobre o que significa ter uma bicicleta, para que serve, para que não serve. O encadeamento do nosso pensamento, o nosso raciocínio, ele é permeado pelas histórias. Eles não são apenas fatos que você compara e toma uma decisão. Você conta uma história sobre isso. Não há nada de errado. Faz parte do funcionamento da nossa mente. Faz parte do funcionamento do ser humano contar essas histórias. A grande questão é quando nós nos perdemos demais nas histórias, seja na duração delas, seja na quantidade delas. Aí as coisas começam a complicar. Porque essas histórias, elas nos cativam, elas nos causam aflição, elas nos horrorizam, elas nos apaixonam. E nós acabamos nos envolvendo tanto nestas histórias, que nós vamos criando diversas ilusões. Né? Cada ilusão adequada ao tempo em que a gente vive, né? A época, a cultura, a criação e por aí vai. E nem poderia ser diferente, né? A maneira de olhar a realidade vai mudando. Mas esse mudar, como eu digo em outros vídeos, não é evolução, é desenvolvimento. Os potenciais já estavam há muito tempo no ser humano. Nós estamos desenvolvendo eles e de uma forma talvez até assustadora se a gente pensar em como a tecnologia evoluiu nos últimos anos, né? Como isso tem tido impacto. Mas as histórias continuam sendo contadas e repetidas. E são as mesmas histórias. Histórias de luta, histórias de merecimento, de conquistas, de perdas, de sofrimento, de classes, de países, de nações, de supremacias e por aí vai. Eu citei no vídeo anterior, né? Só muda a roupa. Estilo Game of Thrones, mais medieval, mais Star Trek, Guerra nas Estrelas e outras tantas mais tecnológicas. O que muda é, com certeza, essa roupagem, os atributos, os adereços. Mas continua a mesma história. E aí, essa repetição incessante faz com que a gente se perca. Nós nos esquecemos de quem somos verdadeiramente, nos esquecemos de que são experiências, nós esquecemos de que há coisas além da mente e deixamos ela sem freio, livre, leve e solta, né? Treinamos ela para isso. E adormecemos num sono. Nos condicionamos, nos robotizamos. Permanecemos aí, passando pela vida, né? Em algum momento, nós começamos a questionar isso. E aí vem essa ideia do despertar. A questão toda é que nós vamos contar histórias sobre isso. Já estamos acostumados a fazer isso. E vamos contar histórias principalmente de ilusão. Porque o despertar é um acordar. Um acordar é perceber todo esse mecanismo em funcionamento.
Então, a última história é a história do despertar. E essa história ela é recheada de desilusão. Porque nós vamos criar uma aura, vamos criar uma mística, nós vamos criar uma ideia de despertar que não é real. São histórias contadas a respeito, em diversas épocas, por diversas pessoas, com diversas motivações. E quando nós nos damos conta que o despertar verdadeiro é diferente, nós seguimos contando histórias. E aí continuamos enredados. Podemos dizer que são estágios, né? Quando você conta histórias triviais do dia a dia, da vida humana, dessa repetição incessante, é uma coisa. Quando você começa a contar histórias do despertar, é outra. Quando você começa a lidar com as desilusões e as desconstruções necessárias do despertar, a gente vai modificando um pouco o patamar delas, né? E ao mesmo tempo, na parte de baixo, as triviais, centenas de milhares. Muita diversão. Sobre o despertar, já caímos talvez por uma centena, talvez duas. Sobre perder ilusões, tem que ser uma única história. Quando a gente chega no último estágio, é uma história que resta. As outras, não é que nós vamos destruir, deletar, apagar as outras histórias. Nós vamos continuar usando elas. Essa é a questão. Você vai continuar usando a história de pai, de mãe, de professor, de aluno, de amante, de tantas outras coisas que você quiser. Você vai continuar usando, mas você não vai ser dominado por elas. Você não vai estar perdido nelas. Ao mesmo tempo em que, à medida que você se aproxima dessa última história, mais verdadeira, mais ligada ao despertar, sem as ilusões, você vai ter cada vez menos necessidade das outras. E aí você acaba esquecendo. Elas ficam guardadas na nossa memória, servem como experiência, servem como... tem a sua utilidade, tiveram, mas você acaba ficando mais solitário. Porque a maioria dos seres humanos não está despertando, não está nem naquele segundo patamar ainda está no trivial, no dia a dia. E há muita diversão nisso. Muita diversão. Chegar nessa parte de desconstrução e de desilusão é dolorido, é chato, é complicado. E o detalhe é que isso não vem por imposição. Isso não vem porque alguém bate no seu ombro e desperta você. Isso tem que vir pela experiência. Isso tem que vir pelo trabalhar essas questões. Porque é como pegar uma criança de 5 anos e colocar ela na universidade. Por melhor que ela seja, vai haver um abismo separando essas duas coisas. Cobranças, responsabilidades, desempenhos e tudo mais. Então, pegar uma pessoa que está no trivial e querer que ela cumpra algo de alguém que está próximo do despertar é inviável. É inviável. A mente vai se revoltar, a mente vai se rebelar, a mente vai entrar em conflito, a mente não vai aceitar, a mente não vai conseguir lidar com isso. Por outro lado, não adianta a gente fazer comparativos para nos sentirmos tristes, abandonados e tudo mais, e entrar em histórias nesse estilo. Se você percebe ao assistir um vídeo desses que você está muito nas histórias triviais do dia a dia, tudo bem. Tudo bem.
Procure ficar mais atento, procure observar mais, procure olhar um pouquinho distante, para que você consiga vir para esse aspecto de despertar. Se você acha que está no despertar, mas você se sente apegado, você se sente preso, você gosta de contar histórias de iluminação, de mestres e de jornadas, que são histórias e você está perdido nelas ali, isso indica que você não está na última história do despertar. Você está se divertindo com isso ainda. Mas também não se cobre, não se condene, não se julgue. Observe-se. Afaste-se um pouco e observe-se o seu desempenho, o seu comportamento. Observe-se se você consegue chegar na última história. E o quanto você consegue ficar nela. Às vezes, 10, 15 minutos, enquanto você está meditando, você está naquela história. E a gente cai. Observe as quedas. Observe as necessidades. Tudo que vem envolvido. O quanto você se sente mais íntegro, mais tranquilo, quando você está nessa última história, e o quanto você se distrai quando você está nas outras histórias. Compare, observe. É o caminho de todos nós. É a sequência que nós temos. Eu acredito que poucos chegam na última história. Tivemos, né? Ao longo do tempo aí, seres que chegaram. E se a gente for observar os que verdadeiramente chegaram, não aqueles que alardearam que chegaram, porque aqueles que alardearam que chegaram estavam contando uma história e não era a última. Esses seres foram se retirando, foram se afastando, porque já não havia mais nem necessidade, nem vontade, nem apego, não havia sintonia com essas coisas todas que o mundo nos oferece, tantas diversões, tantas histórias, mas ao mesmo tempo eles ainda permaneciam usando o corpo físico e aproveitando as coisas que tinham no planeta. Plano astral, mais diversão, uma outra história que começa. Essa é a nossa jornada. Jornada para onde? Né? Para despertar. Que nos leva para onde? Que nos leva para a nossa consciência. Nos leva para a nossa consciência. No meio de todas as histórias, de todas as linhas que você pode seguir, existem alguns pontos verdadeiros, mas a maior parte é ilusão. Então é preciso cuidado. Por isso que na última história você abandona tudo. Todas as coisas. E a dificuldade de abandonar nos mostra, né, o quanto a gente ainda está apegado nessa diversão disponível. Breves ponderações, compartilhando. Gratidão.